Como é que foi pra ti que tu esteve diretamente ligado ao impeachment da Dilma, né? Tu iniciou toda essa parada com a galera toda lá. E eu lembro que naquela época existia muito a frase de que agora acabou, o PT vai ser esquecido e já era. 10 anos depois, o cara tá de volta, o Lula tá de volta presidente. Como é que foi pra ti, pessoalmente, ver que aquele trabalho foi em vão? Vou usar esse termo mais forte. É bem interessante. Na verdade, eu senti isso antes, quando... assim, minha caída de ficha foi bem antes. Eu tava em Ilhabela, fui com os amigos passar o Réveillon de 2018 pra 2019. Aí, bebe, beleza, não sei o quê. E eu já tava vendo umas movimentações do governo que tava vindo, do governo Bolsonaro. Aí eu dormi, quando eu acordo lá no outro dia, já no dia 1, né, ligam a televisão, tava o Carluxo em cima do carro presidencial montado lá, parecia um pateta. E eu olhei e falei, cara, toda aquela revolução deu nisso. No Carluxo montado no carro presidencial e a Michelle falando lá, tipo, ela tá falando aqui, eu não sei o nome disso aí. Língua de sinais. É, língua de sinais e tal. Falei, quem foi atropelado, a gente criou um movimento político dentro da sociedade brasileira que instrumentalizasse e criasse uma força real para derrubar o PT, ou seja, o antipetismo foi transformado numa força, não num elemento eleitoral. Para isso. E aí eu falei, vai dar tudo errado. É óbvio que vai dar tudo errado. Aquela imagem do Carluxo montado no carro, ela tem assim milhões de significados. Porque ela é aquilo que eu descrevi do patrimonialismo das famílias que são donas do Estado brasileiro, era aquilo. Era o filho do cara quebrando o cerimonial pra estar junto com o pai, que ele tem um culto ao pai, ou seja, ele é o representante maior do culto que todas aquelas pessoas têm ao Bolsonaro, e aquele culto tem que passar por cima das regras básicas do que um bom Estado deve ser, né? Essa impessoalidade de que deveria haver, e ele passa por cima de tudo aquilo, tipo, é nós, é a nossa família que tá aqui. E é o seguinte, essa revolução toda foi feita pra gente chegar aqui. E novamente nós não vamos chegar porque nós somos bons, mas assim, foi uma grande revolução retardada que aconteceu ali com o bolsonarismo. E falei, vai tudo cair por terra. E era óbvio que ia cair por terra. E eu lembro que eu fiquei, assim, eu perdi. Eu sou um idiota, que eu perdi todos os meus dias de férias por causa de uma imagem de um Carluxo dentro de um carro, né? Eu falei, meu, que merda, cara. Mas cair por terra, você sabia que o PT ia voltar pro poder? Eu sabia que seria um governo muito ruim e que a esquerda ia voltar com tudo. Assim, esse governo vai ser muito ruim. Eu já tava acompanhando também o governo Trump e as consequências do governo Trump perante a esquerda norte-americana e o crescimento daqueles novos nomes. Não tinha rolado ainda o Black Lives Matter, que foi uma coisa que energizou a esquerda woke americana. Alguns chamam até de revolução de 2020 e tal, mas já dava pra ver os sintomas de como os erros do governo Trump esquentavam aquela esquerda. Falei, cara, mas o Bolsonaro tá muito longe de ser um Trump, e o Brasil é muito mais complexo que os Estados Unidos. Muito mais pobre também. Tipo, vai dar ruim. E a gente via, assim, o problema é que assim, passou 1 mês e meio de governo e a gente tinha contatos, eu falava com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes era quase um amigo meu. E eu via que assim, o Paulo Guedes não tem a menor ideia do que ele tá fazendo. Ele e a turma que ele levou são bons no setor privado, de fato. Agora, o setor público é outra coisa. E o setor público é mais difícil que o setor privado. E aí eu falei, não é dali que vai vir. Aí eu comecei a ver como é que eles estavam formando as alianças no Congresso Nacional. Não, eles não estavam formando alianças, eles estavam atacando quem eram os supostos aliados deles. Ou seja, eles estavam pegando nacos voltando para aquele arranjo que a gente estava falando, aquele arranjo de quem manda no Brasil. A gente tinha todo mundo chama... Existe, eu tô me repetindo muito, assim, não quero ser muito repetitivo. Não, manda bala. É que acho que é o raciocínio para ficar legal. Mas nesse concerto a gente falou dessas forças que mandam no Brasil, as pessoas chamam os partidos políticos indefinidos de centrão. E não é exatamente centrão. Existe uma coisa que era chamada de alto clero, que eram parlamentares e certos partidos políticos que tinham uma perspectiva de administrar o Brasil, e o baixo clero, que é simplesmente o cara que está lá para roubar, e se não apenas para roubar e distribuir dinheiro na base eleitoral dele, nos seus feudos. Então, o Congresso pode ser dividido, né, o Congresso que não é o ideológico pode ser dividido basicamente dessa maneira. Então é muito errado você equiparar um cara que era representante do alto clero e era presidente da Câmara naquela época, que era o Rodrigo Maia, que era o representante do alto clero, que pode ter práticas e tinha práticas arcaicas. Você comparar ele com o Zezinho lá, um Zezinho do Tocantins, que é um político do baixo clero que só precisa de alguém dar uma emenda pra ele, ele vota no que precisar.
não é igual. Você não pode chamar as duas coisas de centrão porque elas não são centrão. Esse alto clero, ele tem uma perspectiva de querer governar o Brasil. Porque esse alto clero, ele é legatário da luta pela democratização do Brasil. Ele se acha, vamos dizer, ele se considera, esse alto clero, fiador da Constituição de 88. Ele é preocupado com a democracia. E ele acha que ele tem que administrar. Então ele quer ver boas práticas de administração. E às vezes até acha, você tem boas experiências de governo com esses caras. Mas você tinha essa turma disposta a conversar com o Bolsonaro ali no começo do mandato dele, né? Que era o Maia, que tinha sido eleito e queria tocar a reforma da Previdência. E esses caras queriam, basicamente, domesticar o Bolsonaro, tocar as coisas lá, ganhar alguma coisa com ele, substituir ele na eleição seguinte, como todo mundo quer, né? E esses caras, o Bolsonaro optou por entrar em guerra com esses caras logo no começo do mandato. Não teve base com eles. E o que o Bolsonaro fez? Por isso que existe a definição de centrão e alto clero. Porque numa guerra contra o alto clero, o Bolsonaro vai lá e se alia ao centrão. Por isso que o Bolsonaro chama o Arthur Lira, chama esses outros caras que têm poder, que têm organização, que têm grana e que têm um controle sobre essa massa desses deputadinhos semi-analfabetos que tem no Congresso. Ele pega esses caras, junta num bloco e entrega o comando do Brasil para eles, que é o Arthur Lira, cria um sistema de compra de votos que é o orçamento secreto, dá esse sistema de votos para eles, que é um sistema muito, muito simples, né? O cara não tem controle sobre o que é gasto e essas pessoas vão gastando nas regiões dela, facilitando a compra de votos. E aí o Bolsonaro fez esse arranjo, porque ele tava na pira dele de que o inimigo dele era o alto clero, e ele se destruiu nisso. Então eu vi isso acontecer e dava pra entender que isso ia acontecer logo no começo do mandato dele. Porque se ele não ia governar com o alto clero, ele necessariamente precisava governar com o baixo clero ou dar um golpe. Então ele tinha uma turma indo pra um caminho golpista e outra turma indo pro caminho de vou me vender pro centrão, ou vou comprar o centrão e vou governar junto com esses caras. Isso dava pra entender, você faz um raciocínio dedutivo logo nos primeiros 2 meses. Porque, assim, você vai conhecendo um pouco da política em Brasília, você vai entendendo os mecanismos de funcionamento. O cara não tem tantas alternativas assim. Tipo, tem uma composição da Câmara, tem uma composição do Senado. Você não vai poder fugir muito disso. E então, ali dava pra ver que não tinha nenhuma inteligência. Assim, um governo completamente confuso. Tinha várias ideias. Por exemplo, o Olavo de Carvalho é um grande teórico. Ele é um pensador livre ali, né? Ele se construiu fora da academia. É um homem influente. Isso não dá pra negar. Só que nem ele, nem a turma dele entendem o funcionamento da política em Brasília. E assim, modéstia à parte a gente tem porque a gente fez o impeachment. E a gente não ficou só na rua fazendo impeachment. A gente foi entender o impeachment no Congresso. Logo no comecinho do MBL. Então o Kim com 19, 20 anos começou a entender como vota um partido do Centrão. Quais são as motivações de um cara do Centrão. A gente tinha mapas, a gente ficava estudando e a gente, tipo, sabe, aquela coisa de perder tempo. Deixa eu ir jantar com um deputado do Centrão. Deixa eu entender a psique do cara. Que o cara vai ensinar como é que o fulano vende voto. Então a gente foi aprendendo como é que funciona isso desde o começo pra entender como opera isso. E eu acho que quando o bolsonarismo chegou no poder, eles achavam que essas coisas são descartáveis. E boa parte da direita brasileira acha que esse tipo de conhecimento, aqui não é nem conhecimento teórico, conhecimento prático é descartável. Então, eles não tinham nem vontade de aprender como é que funcionava o jogo, até pra tentar subverter o jogo. Você não pode entrar num jogo sem conhecer as regras dele e achar que você vai subverter ele. Mas aí quando o Lula ganha e assume, doeu pessoalmente? Mas assim, já tava doendo antes, porque assim, a chegada do Lula ao poder, em 2019, eu acabei não chegando no término do raciocínio, eu vi essas coisas no começo do ano. No final do ano o Lula já tava solto. Então a desgraça já tava dada com o Lula solto. No final de 2019, acabaram ali com o Lula, a Lava Jato já estava morta, ou seja, vamos dizer, o cerne daquele processo revolucionário que o Brasil viveu, que era a prisão. E a gente pode argumentar se a prisão, se eles passaram do ponto aqui ou ali. Isso dá bastante pano pra manga. Mas o fato é, a prisão de grandes figurões políticos e empresariais brasileiros aconteceu nessa época. E ali no final de 2019, aquilo foi desmontado no governo Bolsonaro com anuência e participação deles. Por conta de uma burrice deles. E ali eu senti. Quando eu vi, acabou. Acabou, era muito menos sobre a Lava Jato ter acabado e muito mais sobre a revolução acabou. Que pra mim é porque assim, havia um processo de, não sei se estou me fazendo claro, havia um processo de tomada de consciência das classes médias brasileiras e dessa massa que votava contra o PT. Eles tomaram consciência da própria existência e de que eles não estavam sozinhos. A pessoa vestir verde e amarelo e tal. O primeiro erro, essas pessoas transferiram isso de causas para pessoas. Então aquilo saiu de uma causa que em 2013, por exemplo, lembra do Gigante Acordou? Era só causa.
E era todo mundo, né? Era esquerda, direita, Exato. extrema direita, extrema esquerda, liberal, era todo mundo junto lutando pela mesma coisa, né? Exato. E aquilo foi afunilando para determinadas causas, determinada ideologia, determinada linha política, determinada pessoa. Uhum. Então a revolução virou assim, culto ao Bolsonaro. Isso já em 2019. E no final de 2019, era o Bolsonaro conduzindo a destruição do próprio processo histórico em nome de um interesse de sobrevivência do núcleo familiar dele por conta do negócio da rachadinha, que já tinha, o galera do Supremo já tinha ele na mão. E também um cálculo eleitoral de que se o Lula fosse solto, ele polarizaria com o Lula e ele tirava a sombra do sistema político, da elite do sistema político. Depois eu posso entrar nisso, porque eu entendo o drama, o medo que o Bolsonaro tem desses caras. Para o enfrentamento direto ao Lula. Imaginando que sim, se o Lula vem, ele polariza no antipetismo e ainda tem a máquina. E o cálculo dele, que é um cálculo que não é burro. Eu vou investir no meu governo no eleitor do Lula, no Nordeste, porque o do Centro-Sul eu já tenho. É um eleitor que eu entrego pautas ideológicas do Centro-Sul. Do Nordeste eu vou comprá-lo. E quando ele se junta com o Centrão, fica perfeito com o Centrão. Não, compra e eu sou intermediário da compra, que eu ainda meto umas emendas lá na região e vai que vai. Então, ele fez esse cálculo eleitoral, é muito atrapalhado pelo Covid, atrapalhado por vezes por culpa dele e por vezes por culpa das circunstâncias. E o Lula vai trabalhando uma coisa que, enfim, do ponto de vista político foi inteligente da parte do Lula, que foi destruir o processo da Lava Jato junto com todo mundo que foi afetado, que era o grande sistema político. Então é criado pelo Lula um grande arco de alianças, justamente com o que eu chamo de alto clero da política brasileira. Então o alto clero que assumiu o país através do Temer no impeachment da Dilma, esse alto clero ele é entregue no colo do Lula, porque o correto era dividir o alto clero, mas ele é entregue inteiro no colo do Lula. O Lula absorve esse alto clero com ele, e esse alto clero aposta no Lula. Não à toa o vice do Lula foi um cara do Alckmin, que é um cara representante desse universo do alto clero. A gente sabe como os tribunais superiores em grande medida, não vou falar que eles interferem nisso, eu não quero ser preso, mas como em certa medida isso, o Lula contou com os bons ventos aí, em inúmeras instâncias, e imprensa também favorável, e isso construiu pro Lula uma base para ele enfrentar esse Bolsonaro desgastado e vencer ele durante as eleições, e venceu por pouco. Sim. Mas para chegar no que você falou do sentimento, o sentimento, o prenúncio do sentimento foi quando eu vi o Bolsonaro assumir o poder, a imagem que eu falei deu errado, e o sentimento do Lula chegar ao poder começou com o Lula saindo da cadeia, que ali a morte estava lá. Aí o Lula chegar ao poder, tipo, putz, aquele embalo de desgraça, uma desgraça atrás da outra, uma coisa ruim atrás da outra. Aí quando chega no final você fala, pô, mas já ia dar merda mesmo. Quando ele foi solto, tu já sabia que ele ia ganhar a próxima eleição? Olha, eu não digo ganhar. Tem lives nossas em que a gente fica analisando e fala, cara, assim, eu sei que a gente tá olhando assim, o Lula é um presidiário, o PT foi destruído no processo, mas venhamos e convenhamos, o Haddad foi muito bem no segundo turno das eleições de 2018. O PT nunca foi exatamente destruído e o feudo político eleitoral deles no Nordeste foi mantido. Por mais que eles não foram bem nas eleições de 2020 como partido, o PT, candidatos de esquerda moderninha, vou dar um exemplo, o Boulos é o exemplo mais óbvio, foram muito bem em grandes metrópoles, e o PT nas grandes metrópoles não tinha exatamente o mesmo desempenho que a direita tinha aqui no Centro-Sul. Então as grandes metrópoles começam a ter um voto por conta da juventude, por conta dessa nova esquerda melhor. Então São Paulo, Lula ganhou. São Paulo capital. Lula vence o Bolsonaro agora em 2022. Você pega a votação do Lula contra o Bolsonaro em Florianópolis, pô, Santa Catarina, cara. O Lula foi muito bem. Proporcionalmente ele foi, sabe, tem uma votação. Então você começa a ter uma mudança no próprio eleitorado. Então você vai vendo isso aí, você vai vendo. O Lula tem chance real de ganhar sim, né? Aí quando vem o Covid, o Bolsonaro faz todo o besteirol dele no Covid, aí ele começa a entregar a eleição pro cara. A verdade é o seguinte: se o Bolsonaro não tivesse sido tão tosco no Covid, ele provavelmente teria ganhado a eleição com todos os outros erros. Sim.